E com alegria, Senhor, podemos declarar a Tua grandeza. Podemos declarar a Tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso e não há outro como Tu, santo e perfeito. A Ti, Senhor, toda entrega, toda adoração e todo louvor nesta manhã. Ó Pai santo e bendito, visita os meus irmãos que estão em suas casas, que estão nos acompanhando do trabalho. Que o Senhor também se faça presente, ó Pai, na vida de cada um deles, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor, com a nossa entrega. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Deus me chamou e eu disse: eis-me aqui. Amém? A terra está cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, me chamou, vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui, vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aleluia! Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Diga, igreja, Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade, aleluia. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. O meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Meu prazer é te servir, Senhor. Diga a Ele: Senhor, o meu prazer é te servir. Aleluia! Eu estou feliz em te servir, Deus. Tu és maravilhoso, santo e poderoso. Vou ler para você um breve texto. Isaías 58, versículo 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria
você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Então, aleluia, então a sua luz despontará das trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! É isso que Deus espera de nós, queridos. Que nós rasguemos os nossos corações e não estejamos aqui simplesmente para cumprir mais uma liturgia de culto, mas rasguemos o nosso coração verdadeiramente diante do Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você nessa manhã. Você pode dizer amém? Tome esse tempo para orar, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero me entregar. Eu quero me entregar totalmente a Ti, abrir o meu coração sem reserva, entregar-me totalmente, pedir perdão pelos meus pecados. Querido, nós não podemos enganar o Senhor. Ele está em todo lugar, Ele vê tudo. Não podemos ser cristãos somente aos domingos. Os olhos do Senhor estão conosco durante toda a semana. Amém, queridos? Muito além das canções que nós cantamos aqui, que o nosso coração esteja rendido ao Mestre. Então peça comigo: aumenta o fogo, Senhor, do Teu Espírito sobre a minha vida, quebrando meu coração, trazendo-me força para essa jornada. Aleluia! Cante comigo com alegria. Bendito seja o Teu nome, Senhor. O fogo do Teu Espírito, aumenta a unção. Quero estar mais perto de Ti. Coloca em mim temor do Teu santo nome. Desperta o meu amor por Ti, Jesus. Diga: muito além das palavras Tu és
ti eu danço. Para ti eu danço, para ti eu grito, para ti eu vivo, Jesus. Diga, igreja. Para ti eu danço, Para ti eu grito. para ti eu vivo, Jesus. Tu és digno da minha vida. Sim, Senhor. Digno de tudo que eu sou, Jesus. Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno do seu aplauso. Não há outro como o Senhor. Ninguém pode se comparar a Ele. Ele é único. Amém? Vamos cantar esse cântico insubstituível, Senhor, Tu és. Não há outro que possa tocar nas nossas emoções como o Senhor, que nos conheça tão profundamente como Ele, que pode ouvir a sua oração mais secreta, que caminha contigo, que fala contigo. Ele é o Senhor e não há outro como Ele. Ó soberano Rei, a Ti toda adoração, Senhor, todo louvor. Aleluia. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Diga! Aleluia! Não troco por homens, não troco por nada. Substituível és, ó meu Senhor. Diga, igreja! Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Aleluia! Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, não encontrarei igual. Diga! Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti? Como fugirei do teu amor? Onde eu me esconderei de ti? Como fugirei do teu amor? Sim, Senhor! Em eterno eu encontro tuas palavras. O ar que eu respiro vem
fugirei do teu amor? Onde eu me esconderei de ti? Como eu fugirei do teu amor? Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Ó meu Senhor, Oh Deus, tu és insubstituível, Senhor. Aleluia. Não há outro como o Senhor. Tu és maravilhoso, perfeito e santo és tu. Tu és um Deus único e nada se compara a ti, Senhor. Na sua grandeza, Ele é maravilhoso. E mesmo com toda essa grandeza, Ele se inclina. Esse cuidado do Senhor me constrange, irmãos. Você se sente constrangido ao perceber como Deus se importa com a sua vida? Deus se importa com as suas causas. Amém? Ele se importa com a sua dor. Ele está atento às suas orações. Não há outro que se compare a um Deus tão presente como o nosso. Queridos, não se engane, Deus está sempre trabalhando, Ele não descansa. Não tosquenejará aquele que te guarda. Você crê que o Senhor está cuidando da sua vida, da sua família? E se alguma dúvida ainda há no seu coração, lance ela agora aos pés da cruz. O Senhor está com você. Às vezes os nossos olhos humanos não nos permitem ver tudo que Deus está fazendo no oculto, mas Ele está trabalhando. Pode acreditar, querido. Aleluia. Oh Mestre, eu sinto Teu cuidado na vida dos meus irmãos, na minha vida, e a Ti eu rendo toda a glória, todo louvor. Te louvo. Vamos cantar esse cântico. Te amo, Senhor. Você pode dizer que você o ama. Não tenha medo de se entregar. Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Igreja, vem o temporal e Deus está te sustentando. vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de
você. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença nesta manhã, pela vida de cada um dos músicos, Senhor, dos beques, de cada um dos meus irmãos que se deslocou da sua casa para estar aqui te louvando, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, que eles se sintam abraçados por Ti nesta manhã. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo. Tivemos a oportunidade de levantar a nossa voz em louvor, cantar hinos que falam da grandeza e da glória do nosso Deus. Vamos estar, antes de entrarmos nos avisos, vamos estar projetando aqui no telão um vídeo do nosso pastor, que está trazendo uma mensagem para a gente. Ele que ainda está naquele processo, né, de recuperação da Covid, mas está indo bem, como vocês vão poder ver. E essa semana esteve conosco através do culto de oração, na segunda e na quarta-feira. Na próxima semana será assim também. Então vamos ouvir a mensagem que o pastor Emilson tem para todos nós.
Pedimos nas nossas orações, possamos pedir a Deus que lá no céu tenha uma ciclovia, que tenha bicicleta, para o pastor Emilson poder dar as pedaladas dele lá também. Amém, queridos? Então, como vocês viram, o pastor está se recuperando fisicamente, em breve estará conosco. Amanhã, segunda-feira e quarta-feira, também no culto de oração, que acontece às 20h30, como a grande maioria que já sabe. Então, além dos cultos de oração às segundas e quartas, temos também a escola de discípulos. Se você não faz parte ainda, procure por mim no final do culto ou pelo diácono Alfredo. Nós estaremos pegando o seu número de WhatsApp, colocando no grupo, para que vocês possam acompanhar. As aulas acontecem online pelo Google Meet, toda terça e sexta, das 20 às 21h. Aqueles que não podem acompanhar as aulas ao vivo, né, ficam gravados também os áudios nesse grupo do WhatsApp. Hoje teremos o almoço, né, esse que acontece todo mês. Domingo que vem nós não teremos o almoço, em função do Dia das Mães, né, para que vocês possam almoçar com suas mães, né? Então não teremos, mas em compensação teremos o almoço novamente aqui na igreja, né? Não presencial, faz a encomenda, leva para casa, hoje e no próximo domingo, dia 16, em seu próximo dia 9, no dia 16. No próximo domingo, como já adiantamos aqui, Dia das Mães, e também estaremos celebrando a ceia do Senhor, né, em memória do seu sacrifício. Tá bom? Terminado então os avisos, eu queria fazer um comunicado todo especial e gostaria de atenção de todos, inclusive vocês que nos acompanham pelo Facebook. Sem entrar em muitos detalhes, nós gostaríamos de solicitar a vocês, nós temos aqui na nossa igreja um trabalho que acontece durante a semana, chamado Coração Voluntário, onde profissionais da área de saúde, né, médicos, psicólogos, enfermeiros, voluntários, trabalham, se dedicam em prol do próximo, né, doando o seu tempo, o seu conhecimento, o seu dom, o seu amor, o seu carinho. E nós estamos necessitados de uma ajuda financeira, um suporte financeiro, porque nós, além desses atendimentos médicos na área de saúde, além da parte da estética que está momentaneamente suspensa em função da pandemia, nós auxiliamos, ajudamos, né, pessoas necessitadas com cesta básica, com medicamento que não pode faltar, alguns medicamentos até controlados, e está nos faltando recursos por uma série de razões. Então você que pode, né, que de repente por questões de trabalho não pode estar aqui durante a semana, né, contribuindo, colaborando de alguma forma, que você esteja presente com a sua oferta, com a sua contribuição, nos ajudando, né, a ajudar outros. Hoje são outros que estão precisando, amanhã pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. Então você que tem esse entendimento, falo com você também que está nos acompanhando, que virá logo mais à noite, então já traga, né, uma oferta especial para esse propósito. Então eu peço a vocês que podem colaborar, que entendem, né, a importância e a beleza desse trabalho, que vocês solicitem um envelope aos nossos obreiros, às nossas recepcionistas, coloquem ali o valor que tiver no seu coração para contribuir com esse trabalho, sabendo que isso é para alimento e medicamento, e coloca no envelope oferta e escreve coração voluntário. Coração voluntário. Porque aí, na hora de fazer a contabilidade, esse dinheiro, cada centavo, vai ser destinado para essa finalidade. Tá bom, meus irmãos?
Entenderam? Amém. Que Deus os abençoe. No final do culto, então, quando os diáconos estiverem aqui na frente com as salvas, vocês colocam o envelopezinho de vocês com essa oferta de amor. Aproveitando, né, e se as obras que nós fazemos em prol do reino de Deus não é para nós garantirmos um metro quadrado a mais no céu, ou para sermos abençoados, ou para Deus nos amar mais, que é impossível, né? A gente não conquista o amor de Deus através do que a gente faz ou deixa de fazer. A gente faz por gratidão. É uma forma de expressar, não é tentar, não tem como, não é como pagar a Deus o que Ele fez por nós, o que Jesus fez por nós, não tem como, mas é uma maneira prática de nós dizermos a Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim, mesmo sem merecer, por derramar o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Aqui não tem essa coisa, se você der, você vai ser abençoado, se você não der, você será amaldiçoado, nada disso. É para quem entende que o dar, o contribuir, é ser cristão na prática. Independente, sem segundas intenções, sem interesse. Eu vou dar, vou contribuir, porque Deus vai me abençoar, Deus vai me fazer prosperar. Se for nessa intenção, não faça. Mas se você entende que é um ato de amor, amém. A sua oferta será muito bem-vinda e recebida, não somente pela igreja, mas por Deus. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos nos preparar, passar a palavra para o pregador nessa manhã, diácono Alfredo. Obrigado, diácono Vladimir. Bom dia a todos. Bom dia para você que está em casa também, nos assistindo pelo Facebook. Que Deus possa também te abençoar, que o nome dele seja exaltado. Vamos iniciar com uma oração para podermos nos preparar, para que Deus possa falar conosco, para que nós venhamos a pedir que Ele esteja ministrando a sua palavra aos nossos corações. Curve a sua cabeça, pense, reflita em Deus, fale com Ele, que Ele irá atender aquilo que está no teu coração, responder aquilo que tem no seu coração. Deus, nós te agradecemos por esses momentos, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra nos seja revelada mais uma vez, que nós possamos, ó Deus, beber da Tua fonte, Senhor, uma fonte limpa, Senhor, que nunca aqui seja falado, Deus, nada além da Tua palavra, que nós não veamos, ó Deus, além daquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Que possamos, ó Deus, entender aquilo que está no Teu coração e assim pregar, Senhor. Que a pregação, Deus, seja ouvida e seja por nós entendida, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, a Tua iluminação para entender os caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos traz esse entendimento, nos traz, ó Deus, esse esclarecimento, Senhor. E nós entregamos tudo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós iremos trabalhar o texto de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. É impossível nós não pensarmos ou nós não ficarmos atentos ao que nós estamos vivendo. Momentos de alegria, sim, nós temos momentos de alegria, mas estamos vivendo um período tenso, não é isso? Um período tenso, um período delicado, um período de dúvidas. Alguns estão conseguindo o sustento, trabalhar, alguns com muita dificuldade. Sabemos que Deus tem sustentado todos os seus, não há nada que irá faltar, mas a tensão vem, né?
Às vezes a tensão vem, às vezes com muita dificuldade e entendimento. Somos seres humanos. Ao mesmo tempo que nós entendemos que Deus nos capacita. Pronto, já falei toda a mensagem, já podemos. Né? Então, Lucas, capítulo 12, vou ler primeiramente o versículo 6 e o 7. Depois, irei ler somente o 22 do mesmo capítulo. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Até aí. Não se preocupem com a sua vida. Fácil? Não se preocupem. Nesses versículos, a primeira coisa que eu vejo é o cuidado. Cuidado. E no dicionário nós podemos ver alguns significados, como rigorosa análise, pensado, meditado. Cuidado, né? Cuidado está em atenção. Da mesma maneira, nós podemos entender o amor, uma forte afeição, uma relação forte, algo que liga. E nesses mesmos versículos, nesse mesmo capítulo, nós temos uma outra palavra que nós iremos ler. Nós percebemos cuidado, nós percebemos amor, mas também tem uma palavra que é temor. Temor. E temor, ele pode ter o significado de falta de tranquilidade, sensação de ameaça, mas também um sentimento profundo de respeito e obediência. Cuidado, amor e temor. O que acontece no início do capítulo 12? Tem uma multidão ali com Cristo, milhares de pessoas, né? Mas um pouquinho antes, coloca na tela do capítulo 11, os últimos versículos, o versículo 53, o versículo 53 do capítulo 11, e, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Próximo. Armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Estava um momento bem intenso, né? Nós temos aqui os intérpretes da lei, Jesus ensinando. Então o ensinamento de Cristo estava gerando um certo alvoroço, uma certa dificuldade em alguns e ira, não é isso? Gerando uma ira. Jesus falando dos sinais, falando sobre a parábola da candeia, ensinando a orar, incitando a orar. Ele fala dos ais. Ai de vós, fariseus, ai de vós. Então, por isso que vocês estão vendo que essa turma estava querendo algo para pegar Jesus. Eu preciso matar esse homem. Eu preciso acabar com Cristo. Esse mesmo Cristo que está falando, não temam, né? Confiem em mim. Mas, ao mesmo tempo, ele provoca um sentimento naqueles que estão ali. Eu preciso matar Jesus. Eu preciso acabar com Jesus. Eu preciso arrumar algo. Não importa o que ele está falando. Não importa que ele está revelando as verdades do meu coração. Mas ele está
me ofendendo. Que eles falam, mestre, você falando isso está me ofendendo. Você está me ofendendo falando a verdade. Você está me ofendendo falando o que tem no meu coração. Você está me ofendendo, me chamando de hipócrita. No meio disso, Jesus, de alguma maneira, nós percebemos que a multidão ali se interessa pelo assunto de Cristo. As pessoas começam a se aglomerar, alguns talvez querendo cura, uns simplesmente querendo matar, talvez outros curiosos querendo também, agora Jesus vai ser pego. Ó. Existiam influências ali no meio que estava levando o povo, alguns admirados. Não é isso? Às vezes a gente fica admirados com o que Cristo fala. Mas tinha ali, então, milhares de pessoas. Pessoas que se aglomeravam, como fala no versículo 1. Aglomeração, agora, não se pode falar nisso. Jesus estava aglomerando muitas pessoas, que elas estavam atropelando umas às outras. Essa é a ideia que passa de tantas pessoas que tinham ali ao redor de Cristo, e elas atropelavam. E ao mesmo tempo, eu fico pensando, há motivos para Jesus alertar os discípulos sobre confiança, sobre não temam, confiem. Há motivos. Se tem um alerta, é porque perigos e distrações podem permear o meu coração. Ao meu redor, pessoas estavam falando bem de Jesus? Estavam. Mas pessoas estavam também querendo o quê? Pare de ouvir esse homem. Ele expulsa demônios por Beelzebu. O que ele faz não é pelo poder de Deus. Ele cura, ele mente para vocês, ele está querendo aprisionar vocês. Não é assim? Essa palavra não é de Cristo. Isso que é contra essa coisa, viva desse jeito. Jesus é só amor. Jesus não se importa com isso, ele morreu pelos seus pecados, então não tem problema se você tem esse pensamento, se você pratica isso. Estão querendo oprimir a sua vida, quando nós temos princípios eternos que estão na Bíblia. E no versículo 1, ele fala sobre algo muito importante. Existem complicações que minam a nossa fé. Que minam a nossa fé. A hipocrisia é a primeira coisa que irá nos afastar de Deus. A hipocrisia. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Há perigos. Os discípulos em meio à multidão, eles são os primeiros a serem ensinados. Então, Jesus, no meio da multidão, ele vira primeiramente para os seus discípulos. Mas não estão andando com Jesus? É porque há necessidade de nós ouvirmos a orientação de Cristo. Porque a hipocrisia pode minar o nosso coração. Quantas vezes nós não somos hipócritas? Analise-se a você mesmo, pelo Espírito Santo. Você nunca fez nada em hipocrisia? É agressivo, mas é uma verdade. Então Cristo está falando, fuja disso. Tomem cuidado. Voltem para o caminho. Cuidado com esse fermento, que é a hipocrisia. Há um motivo para Jesus nos alertar e alertar os seus discípulos sobre confiança. Porque para chegar na hipocrisia, a confiança foi quebrada. A fé em que Deus é o seu sustento,
não chegou na hipocrisia do nada, não chegou na hipocrisia, simplesmente virou aquele tipo de homem de Deus. Não foi do nada, simplesmente isso veio sendo minado pela falta de confiança. Existem complicações que minam a nossa fé. A hipocrisia, ela penetra de forma lenta, insidiosa, com ciladas e constante. Passamos a ir para a igreja com hipocrisia. Pregamos com hipocrisia. Eu falo, mas não vivo. Eu quero dominar as pessoas. Ninguém é dono de ninguém, somente Cristo. Nós não pregamos a palavra de Deus para vocês serem escravos, para nós sermos escravos, mas para que vocês também procurem a fonte, a Bíblia. Beber só do púlpito não é suficiente. Para nós sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos beber da fonte, que é Cristo. E para beber da fonte que é Cristo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter sede, eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso mudar, eu preciso que Deus mude o meu caráter. Eu preciso ter cuidado com as coisas que Cristo diz que minam a nossa fé. Tomem cuidado. Cuidado com o fermento do fariseu, com a hipocrisia. Que nós não sejamos uma igreja cheia de hipócritas, de mentirosos, que pensam nas coisas terrenas. O que nós temos aqui que é eterno? O prédio? Não. Só a tua alma. São as pessoas que vão para a eternidade. Nem a sua roupa, nem nada. A necessidade mais básica que você tem, o alimento, nada disso é para a eternidade. Mas a sua vida, você está aqui porque Cristo te libertou do pecado. É a sua vida que é importante. Se render a Ele, confessar os seus pecados diariamente, dizer: Senhor, obrigado por ter me libertado, obrigado por ter me chamado, por me estimular a ir à igreja, a estar na tua casa, Senhor, a levantar a minha mão para ti. É para isso que nós estamos aqui, para levantar a nossa mão para Deus. Cuidado com a hipocrisia. Hipocrisia, quando eu digo, é para tudo, lavar o chão, para pregar, para tocar um instrumento, para louvar, louve com toda a tua força a Deus. Distribua os seus dons para edificar a igreja, que seja esse o seu objetivo. Quando você subir aqui, se esvazie, faça como João Batista, se esvazie e fala assim: Senhor, como eu posso edificar a tua igreja? Coloque em mim, Deus, o teu Espírito, Senhor, para que a tua igreja seja edificada e forte e poderosa, que vença, Deus, dias difíceis, para que a tua igreja seja edificada para o alto, para o tesouro eterno, Senhor. Senhor, eu estou aqui para isso, Senhor. Coloque a tua vida para isso. Senhor, eu tenho trabalho, eu tenho meus problemas em casa, eu tenho minhas dificuldades, mas eu me coloco para ti, Senhor, para ser uma pessoa usada por ti na igreja, para ser aquele que toca o instrumento da melhor forma, que cada acorde, toda vez que eu estiver ali, que seja para ti, Senhor. Que vidas venham louvar o teu nome, que o louvor seja um momento de pessoas se conectarem contigo, Deus. Me usa, Senhor. Que não haja hipocrisia. Tome cuidado com a hipocrisia. É para mim também. Alfredo, tome cuidado com a hipocrisia. Esse fermento, ele não fala somente da ação, mas ação lenta, da penetração que tem. Vamos abrir mão disso.
Senhor, fui hipócrita naquele dia. Sentimentos porque nós gostamos de estar em evidência, sim ou não? Nós nos sentimos assim, nos sentimos honrados. Para que Deus possa, nesses momentos, o que venha nos deixar felizes é a presença dEle na nossa vida. E a presença dEle na vida daqueles que estão ouvindo, porque estão sendo levados a Deus. Estão sendo levados a acreditar no meio da dificuldade, no meio da adversidade, no meio da escuridão. Estão crendo em Deus com força, com potência, declarando: Deus é o Deus da minha casa, eu sirvo a Deus e é por isso que eu não falto à igreja, é por isso que eu dou oferta, por isso que eu dizimo, porque tem outras pessoas para entenderem esse evangelho, para crerem em Deus, para se converterem, para mudar de vida, para viver para a eternidade, porque a eternidade está acima das coisas daqui. É a prática de dizer uma coisa e fazer outra, e isso corrói a moral, isso corrói os bons costumes. Que Deus nos livre dessa prática, que nós venhamos a tomar cuidado com esse fermento. Por muitos anos, às vezes as pessoas pensam que o fermento não há santidade, não podemos falar de santidade, de mudança. O fermento da hipocrisia não é o que é dito, mas quando você não vive a palavra de Deus. Quando você não vive, você fala uma coisa e vive outra. E eu vou ser sincero, muitas vezes eu me pego contra aquilo que eu acredito. O que fazer? Conversa com Deus. Pede perdão a Ele. No versículo 2, ele continua: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. É aterrorizante se nós pensarmos nisso. Ele está dizendo que a hipocrisia é uma política a curto prazo. Tem validade. Tudo será revelado. Ou seja, frutos para a nossa vida não teremos. Não teremos bons frutos. Tudo que é oculto, tudo que está oculto, o ocultamento no lugar mais escondido, aquilo que você falou, aquilo que parecia que ninguém ia saber, aquilo que só estava revelado num quarto íntimo, todas essas coisas serão reveladas no juízo. Todas essas coisas, coisas ditas em secreto. Não há nada secreto que não tenha sido falado na presença de Deus. E a Bíblia diz que dos quartos internos, isso irá para os eirados, para o terraço das casas. Ou seja, no versículo 3, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Tomem cuidado. Deus diz para nós, tomem cuidado com a hipocrisia. No versículo 4 e 5, é tratado sobre o julgamento. Agora é um assunto complicado. Ele trata sobre o julgamento e sobre a importância de nós estarmos preparados para ele. Ele vai tratar sobre isso. Nós devemos entender que, apesar de ser uma mensagem fora de moda, nós falarmos sobre julgamento, aqui ele enfatiza o temor. Temam a Deus. Pode colocar o 4 e 5.
E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nos dias atuais, e por várias gerações, que mensagem é essa? Falar de temor, enfatiza-se o amor, mas às vezes se esquece do temor. Porque o temor, às vezes, nos leva a uma negatividade, não é isso? E por um lado é negativo. Mas o temor não anula o amor. O temor a Deus não anula. O temor a Deus é necessário. O temor a Deus, ele nunca vai sobrepor. Deus é completo em tudo. O temor a Deus vai te levar, te segurar neste amor. Há necessidade de nós sermos confrontados em nossa natureza, sim ou não? Nós não temos que ser confrontados em nossa natureza, nós não temos que ser trabalhados. Nós precisamos ter uma barreira, porque senão vamos de forma desenfreada para fora da igreja, para fora dos caminhos de Deus. Nós precisamos ser balizados. O temor é compatível com o amor. Nós sabemos que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. O temor a Deus é respeito e obediência. Ele te mantém no amor. O temor a Deus vai firmar os seus passos no amor. Ele vai combater a nossa natureza. Ele vai nos ajudar também. Porque como crianças, como que nós pensamos também? Não bota de castigo não é isso? Não faz isso não. O perdão parece que é associado à ausência de consequências. Não é isso? Parece. Mas, se joga de um prédio para você ver o que vai acontecer. Se sair vivo é um milagre. E se ficar vivo, como cristão, por exemplo, de um prédio de 10 andares, eu aconselho a você vai pensar que se foi livramento de Deus aqui, ou se foi livramento de Deus para você não ir para o inferno. Por que não morreu num prédio de 10 andares? Será que estava pronto para morrer? Que livramento é esse? Nós, às vezes, pensamos que os livramentos são somente para essa vida. Sim ou não? Mas, o que importa eu ser livre da morte no momento que eu vou para a eternidade? Quem já morreu, está bem. Nós aqui choramos. Mas aquele que está com Cristo, eu te garanto que ele não está chorando. Aqui nós tememos. Aqui nós não queremos. E eu não quero morrer. É normal. Mostra que você está com saúde. Mas aquele que já foi, isso me faria pensar. Tomei 10 tiros, tomei um tiro na cabeça e não morri. Eu falo, Senhor, qual é o propósito? Ou me livrou do inferno? Porque depois que vai, já era. Não tem chance. Mas falar de inferno também não é popular. Mas é uma realidade. E Jesus foi o que mais falou de inferno na Bíblia. Jesus foi o que mais falou, o que mais explicou e o que mais orientou aos discípulos. Com quem ele estava falando ali? Com os mais próximos. Olha, não temam aquele que pode tirar a vida, mas depois não posso fazer nada. Temam a Deus. O que isso me leva também? Alguns e algumas coisas podem tirar a nossa vida,
Mas há uma limitação. Deus também está colocando um limite. Há um limite. Como Deus nos orienta em amor? Há um limite para aquilo que é material. Quando foge daquilo que é espiritual de Deus, há um limite, há uma limitação. A limitação do mundo são somente para as coisas daqui. Não serve para mais nada. Ouro, prata, a sua vida aqui, ela não serve, ela não vai. E aquele que pode te matar aqui, há um limite. Somente podem afetar nas coisas presentes. Mas há um que domina o eterno. Essa é a mensagem. Há um que domina o eterno. Então, prestem atenção no que ele diz. Por quê? Tem sim coisas que vão vir contra você, que vão aterrorizar, amedrontar, te apertar, oprimir, colocar medo, pânico, aonde nós às vezes pensamos, será que eu aguento essa situação? Será que eu vou aguentar porque está me desafiando, está me levando à morte? Eu estou com medo. Mas Deus está dizendo, olhe para aquele que domina o eterno. Não olhe para essa situação, não abra mão da tua vida com Deus, não abra mão do teu chamado para viver para Deus, para ser um adorador. Porque Deus é quem te sustenta. Deus é aquele que te livra da segunda morte. Deus é aquele quem vai fazer você viver eternamente. É aquele a quem você vai glorificar depois daqui. Deus está acima de todas as coisas criadas. Falam de galáxias distantes. Falam de tudo, de universo. Deus é maior que o universo. Deus não está a bilhões de anos-luz ou de distância, porque não há distância para Deus. Deus criou a distância. Deus domina a distância. Deus domina o universo. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus não tem que andar daqui para lá, porque Ele está presente em todo lugar. Ele criou o lugar. Nada comporta Deus. Nada comporta Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus está neste momento em todas as igrejas, em todo lugar, ouvindo o clamor, ouvindo o choro, enxugando lágrimas e ouvindo os nossos louvores, o nosso agradecimento, a nossa fé em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar do mundo. As estrelas, tudo está no domínio de Deus. Deus contempla todas as coisas. O tempo não passa para Deus. Até o tempo está no domínio de Deus. Não há. Deus, Ele olha de cima. E Ele está dizendo, vejam a mim no meio dessa turbulência. Confiem em mim, porque eu cuido do universo. Eu cuido e sustento o universo. Em tudo, 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Deus é o Senhor do universo. Somos derrubados. Morremos, ficamos doentes, é possível, mas porém não destruídos, porque Ele sustenta a tua alma. E Ele tem uma promessa, que Ele não só sustenta a nossa alma, como Ele irá nos ressuscitar no último dia. Cada ser humano, de todos os tempos. Você acredita em terra velha, terra nova? Eu acredito na nova, mas terra velha, quantas pessoas passaram? Deus irá ressuscitar todas as pessoas. Todas as pessoas. Não quer dizer que todas estão salvas. Fique bem claro. O desejo de Deus, a oportunidade de Deus é para todos. E é por isso que nós estamos aqui. Mas todas as pessoas estarão diante de Deus no último dia. E não haverá, para aqueles que creram na palavra, eles não serão destruídos, porque nós não somos e não fomos abandonados. Ainda
que nós estejamos em profundo sofrimento, Deus está no meio do sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Mesmo no sofrimento, mesmo que você... Porque no sofrimento é um momento, às vezes, mais difícil para nós percebermos alguém tão poderoso e parece que não faz nada. Deus está forjando o seu caráter. Deus está mostrando para você confiar nele. Mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio à escuridão. Mesmo em meio a momentos difíceis. Tenha paciência. Confie em Deus. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E Jesus continua no versículo 6 de Lucas 12. Agora, Cristo faz uma pergunta. A didática de Cristo é impressionante. Não é verdade? Cristo ensinando aos seus discípulos, no meio de uma confusão ali com os fariseus, com aqueles que não querem aceitar. O mundo não está assim, a gente não está no meio de uma confusão, e Cristo está ali orientando o seu povo, está dizendo, caminhe para cá, vá por este caminho. E Cristo está ali ensinando, e ele faz uma pergunta, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Observe. Então Deus está falando para você. Observe. Às vezes é difícil observar em meio a tanta tribulação, a tanto desespero, ou a tanta dúvida, a tantas coisas que passam na nossa cabeça. Mas ele está dizendo assim, olhe o que você acha mais insignificante. Os animais mais baratos. Você se importa com pardais? Talvez alguns até que sim, mas quase ninguém. Pardal passa despercebido, sim ou não? Quando é um pássaro que tem mais dinheiro, o pessoal se importa, pô, tem um passarinho ali, o pardal passa, cai, um pardal morto. Né? Quase ninguém. A não ser a pessoa que é muito apaixonada por animais, até defendem. Mas nós sabemos que a importância social de um pardal, qual é? Aqui, por exemplo. Alguém aqui compraria um pardal? Então ele está falando para você, está vendo esse negócio que você não dá valor nenhum? Quando ele fala ali de moedinha, hoje seria assim, está vendo isso que não tem valor nenhum? Deus não se esquece deles. Olha só que legal. Deus não se esquece. Se você... Como assim? Deus não se esquece. Daquilo que você sequer olha. Sequer você presta atenção. Sequer você se interessa. Aonde não há interesse do homem, Deus cuida. Deus cuida do universo. Deus está cuidando de todas as coisas. O universo está sob o domínio de Deus. E Ele cuida do universo, sustenta com a sua mão forte. Ele sustenta o universo. O universo funciona, existe, nós falamos, nós temos os nossos gestos, nós louvamos, porque é Deus que nos dá fôlego. Deus sustenta o universo com o seu poder. O poder de Deus sustenta todas as coisas. O poder de Deus sustenta até a liga do cimento que sustenta esse prédio. Não está à parte do poder de Deus, porque tudo que existe está sob o domínio de Deus, ainda que manipulado pelo homem. Se o carro tem combustão, se o carro anda, se o trem, o avião, é o poder de Deus por trás de todas as coisas, ainda que manipuladas pelo homem. Então ele diz, observe. Pouco nós nos importamos com esses animais, quando nós nem nos importamos. Então as coisas mais insignificantes não ficam esquecidas para Deus. As coisas mais insignificantes. Então ele está dizendo para cada um de nós, Maria, Pedro, João, observe aquilo que parece não ter importância. Ele está te apontando. Jesus está dizendo,
Ei, Alfredo, observe aquilo que não tem importância, aquilo que é insignificante, aquilo que parece ter menos importância. Deus considera, Deus está de olho. E da mesma maneira nós podemos entender, olha, se você não se importa, Deus se importa. E nós aprendemos que Deus não considera o mundo como nós consideramos. Ele não olha, Ele não avalia o mundo como nós. Ele avalia de uma maneira mais alta, mais poderosa, onisciente, mais cuidadosa. Nem com seus filhos você tem mais cuidado do que o próprio Deus. Nem com seus filhos, que nós podemos dizer que, na maioria das vezes, nós temos um cuidado e às vezes até em excesso. Você não supera Deus cuidando dos seus filhos. Não supera. Porque Deus cuida dos seus filhos desde que Ele criou o universo. Ele já contemplava você. Ele já contemplava os seus filhos. Deus já cuidava dos seus filhos. Sabia disso? Deus já cuidava. Deus não chamou para dizer uma coisa, eu vou ver se eu consigo. Dependendo do que acontecer, Deus já tem um final. Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso, acima da nossa mente. Deus não considera o mundo assim como nós. Deus se importa com cada detalhe. Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, que é um aprendizado, mas às vezes tem alguns detalhes que os nossos filhos nos mostram e nós, às vezes, poxa, tão simples. Mas você vai aprendendo que você precisa valorizar, incentivar, mas mesmo assim não é difícil. Às vezes a gente pensa, que bobeira, né? A gente pensa, vamos falar a verdade. Tem hora que a gente consegue ter mais, a gente tem um maior aprendizado naquilo ali, mas Deus não considera nada assim, nem passa na cabeça dele. Ele valoriza cada detalhe. Cada detalhe. Não há nada insignificante para Deus que Ele não venha cuidar. Ele cuida de cada detalhe com perfeição, com zelo. Cada detalhe. Aquilo que nós pensamos que não é importante, para Deus é. E Ele cuida com todo o seu poder, com toda a sua santidade, porque Deus é completo. Ele nunca é pela metade, não há imperfeições em Deus. Nada acontece sem o olhar de Deus. Quando pensamos que Deus não está perto, nós podemos entender e nós podemos dizer que Ele nunca nos abandonou. Deus nunca abandona os seus chamados, os seus filhos. Deus nunca abandona aqueles a quem Ele chamou. Deus nunca te abandonou em nenhuma situação. Deus não nos abandona em nosso medo. Deus não nos abandona no hospital, na doença. Ainda quando pessoas não nos visitaram, Deus está lá cuidando dos seus detalhes. De cada detalhe. Nada acontece sem o olhar de Deus. Deus está presente em todo lugar. Seus pensamentos, será que Deus não se importa? Se importa. Ele está ouvindo os seus pensamentos. Quando nós estamos num velório, quando nós estamos no hospital, no trânsito, as nossas queixas também, Deus tem uma palavra para você em meio a queixas. Ele conversa, não é assim na Bíblia? Nós não vemos diálogo assim, que a pessoa, um profeta ali reclama, nós temos Jonas, ele se importa. Ele conversa com Deus, ele simplesmente chega assim, olha, ele vai ali e conversa contigo. Ele se alegra nos seus momentos de alegria e é Ele quem enxuga as suas lágrimas. Mesmo em momentos de lágrimas, Deus está ali enxugando. Nós estamos aqui para participar de todos os eventos com Deus. Todos os eventos. Não há nada que nós venhamos a fazer que Deus está ausente. Vamos para o versículo 7 de Lucas 12. Esse versículo é interessante. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O meu é mais fácil de contar, né? Mas ainda assim eu não sei quantos tem. O meu é um pouco mais fácil. Né? Tem algumas pessoas que também estão chegando nisso, né? Tá mais fácil contar. Mas mesmo sendo mais fácil,
Eu duvido que você saiba a quantidade, né? Você não sabe, né? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aí ele diz, não temam. Em meio a advertências em relação ao juízo, da mesma maneira Deus fala confortando, consolando e mostrando, o juízo não é para vocês. Então, pregar o juízo é verdadeiramente bíblico. Da mesma maneira que pregar há uma alternativa ao juízo. E as dificuldades que você pode ter, que podem te levar para esse juízo. Porque nós precisamos saber enfrentar a batalha espiritual que nós vivemos. Nós vivemos uma batalha espiritual. E como combater? Como? Então Deus, Ele diz, olha, tem isso, e você vai passar por essas dificuldades. Não temam. Eu sou Deus. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Jesus, Ele está nos chamando para um estado de segurança. Ele está dizendo, eu sou a sua segurança. Há dúvidas que Ele é a nossa segurança. E ao mesmo tempo, se Ele estava falando isso, há momentos em que nós não entendemos o valor que nós temos para Deus. Porque Ele diz, olha, esses pássaros insignificantes são cuidados por Deus. Vocês valem muito mais do que os pardais. Então existem momentos que há dúvida em nosso coração do valor que nós temos para Deus. O motivo são vários que podem acontecer. Por causa, às vezes, de uma oração que nós entendemos que não está sendo atendida, porque, às vezes, parece que a nossa vida não está andando, ou por causa das dificuldades, ou por causa até de coisas a mais que nós queremos que não acontecem, enfim, por causa das aflições, por causa do medo, do pânico, por causa de coisas que acontecem na nossa casa, com os nossos filhos. Às vezes, nós temos filhos que podem estar nas drogas, que podem estar perdidos, e você clamando, e você chorando. O que Deus está dizendo? Não pare de chorar, não pare de clamar. Você vale muito mais do que pardais. Deus sabe o pormenor mais minucioso sobre a sua vida. Por quê? Quando fala do cabelo, quem aqui então de fato sabe? Ele conhece o seu íntimo, de maneira que nem você conhece. E é por isso que Ele está trabalhando na sua vida. Ele sabe de coisas a seu respeito que você não faz ideia. E não só sabe dessas coisas, como está cuidando. Ele está dizendo isso, os pardais, eles valem menos. Deus cuida de detalhes da sua vida. Detalhes esses que você nem pensa, nem imagina, nem se preocupa. Mas Deus está cuidando desses detalhes. Detalhes maiores do que a nossa visão. Detalhes maiores do que a nossa atenção. Detalhes maiores do que os nossos cuidados. Deus é um Deus zeloso, um Pai perfeito. Um Pai que zela pelos seus filhos, que acompanha a nossa vida. Ele tem acompanhado a sua vida, os detalhes da sua vida. Ele participa de cada momento, de choro, de alegria, de tensão, que você não sabe nem por que está sentindo a tensão. Você não sabe nem por que não está dormindo. Você não sabe por que aquilo acontece, mas você sente. Deus conhece você. E Deus cura você. Deus salva. Deus está cuidando, Deus está mantendo a sua vida. Mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a esses sentimentos, não há ausência de Deus por causa disso, porque nós precisamos passar. Deus sabe o que nós precisamos, cabe a nós confiarmos, nos mantermos diante de Deus. Se você vai manter o seu joelho, mantenha o seu joelho no chão, mas diante de Deus,
de pé diante de Deus, de joelho diante de Deus, chorando diante de Deus, se alegrando diante de Deus, porque Ele é um Pai perfeito. E Ele é um Pai zeloso. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele trabalha o seu ser, Ele divide você de maneira a você ser um ser espiritual, a você nem saber porque está de pé, mas pelo poder do Espírito Santo você fica de pé, você enfrenta, você muda, Ele te sustenta, Ele está te levando para a eternidade. Deus é um Pai zeloso, creia nisso, porque Deus é um Pai perfeito e zeloso. Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. Nós estamos aqui para render graças a esse Deus vivo e poderoso. És Tu, Senhor, o nosso Deus. Tu és o perfeito, Senhor. Tu cuida de cada detalhe dos Teus filhos. Você foi chamado para ser filho de Deus. Todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus são chamados para serem filhos de Deus, para viverem as verdades de Deus. Tu és, Senhor, o nosso Deus, Senhor. Tu és o Deus, o nosso Deus. Declare para Ele que Ele é o teu Deus. Não tenha dúvida do seu valor. Observe aquilo que tem menos valor. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada detalhe. Digo mais a vocês. Jesus continua a didática dele. Digo mais a vocês. Mas no meio de uma turbulência, não é fácil. Mas ele diz mais. Todo aquele que me confessar diante dos outros, ele está mostrando a necessidade de nós ficarmos firmes e também mostrando que haverá dificuldades, haverá distrações que poderão, se nós nos rendermos a ela, nos desviar. Que essas situações podem tirar essa grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Senhor do universo, mas parece que não. Se nós mentirmos, quisermos mentir, nós vamos dizer que nunca sentimos isso. Mas quantas vezes nós não vamos no quarto e nós ficamos assim, parece que está tudo negro, tudo escuro, sem luz no fim do túnel. Nós, às vezes, estamos desanimados conosco, não é isso? Com nós mesmos. Isso acontece, faz parte da nossa caminhada. Mas haverá um dia que nós estaremos perfeitos diante de Deus. Ele nos prometeu um corpo glorificado, com ausência de pecado. Aqui, ainda não. Ainda lutamos, batalhamos, mas essa batalha difícil vale a pena. Vale a pena, por isso que ele aponta para a eternidade, ele aponta para frente, ele aponta dizendo, olha, os pardais não são esquecidos, não são insignificantes, não há nada que seja insignificante no universo, porque eu sustento todas as coisas, e vocês valem muito mais. A menina dos olhos, vocês estão aqui na minha mão, vocês estão sendo cuidados de bem perto. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, ou dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8 e 9. Ele está dizendo, observem as coisas, tomem cuidado com tudo isso, tomem cuidado, não se deixem enganar, não deixem a sua fé esfriar. Tomem cuidado, confessem. Nossas atitudes com Jesus afetam questões da eternidade, questões eternas. As nossas atitudes com Cristo, a nossa fé. Ah, mas eu não tenho fé. Aí Jesus diz, se você tiver o tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? Quem já viu? É muito pequeno. É pequena ao ponto de eu acho que a minha visão já não está boa, não consigo enxergar direito. Mas ele diz que você move montanhas. E nós podemos dizer para Cristo, eu creio, ajude-me com a minha falta de fé. Nós podemos dizer, saber
e confessar que nós temos problemas na nossa fé, que nós precisamos de ajuda. Quando nós confessamos a Cristo, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda com a nossa falta de fé, porque eu sinto falta de fé. Não são poucas vezes, são muitas vezes. Mas eu digo, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio, me ajude. Me ajude, Senhor, na minha falta de fé. Eu estou observando, então Cristo está falando para você, observe as coisas do mundo. Vocês valem muito mais do que tem no mundo. Você vale muito mais, não só do que as coisas insignificantes. Você vale muito mais do que ouro e prata, do que diamantes, do que pedras preciosas. Isso para Deus é só pedra. Agora você não. Você foi chamado para a eternidade. Você foi chamado para viver com Deus. Observem, as nossas atitudes têm valor diante de Deus. Existem várias formas de nós negarmos a Cristo. Várias formas. Como Pedro fez, dificilmente você vai fazer como Pedro fez, né? Cristo não está mais para morrer na cruz. Mas existem similaridades. Né? No momento de uma perseguição, mas aqui no Brasil, neste momento, nem sei se vai acontecer aqui no Brasil, pode ser que sim, pode ser que não. Mas existem várias formas. Pode ser numa perseguição dessa de morte mesmo, mas pode ser também pelos seus ensinos. Quantas pessoas eu não ouvi de tipo, eu não acredito nisso que está sendo falado. Eu não creio que é assim. Tá, mas você não crê por causa de quê? É na Bíblia que está escrito, me ensina também, me ajuda a entender. Eu não me importo com a Bíblia. Aí eu fico assim, fica difícil. Se você não se importa com a Bíblia, se você não pode me ajudar, porque pode ter alguma coisa que eu entenda errado. É possível. Nós somos falhos, temos as nossas dificuldades, mas sequer você está considerando a Bíblia, então são devaneios. Se não considerar a Bíblia, não há limite, porque filosofia não há limite. Qual é o limite para a filosofia? Você viaja, você diz que o homem vai para Marte, né? E as pessoas acreditam que tem robozinho lá, vai falar, né? Não, eu estou com um controle remoto aqui, controlo, e ele não precisa provar nada, só falou que tem. Mas qual o limite que tem para as coisas de filosofia? Nada. Nada, não preciso comprovar nada, não há limite. Mas quando eu digo, e a palavra de Deus, os seus ensinos, que ele está falando, observe os meus ensinos. Às vezes, nós negamos a Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo que nós rejeitamos a verdade de Cristo. Nós rejeitamos que Ele sabe mais do que nós. Ou quando nós diluímos a verdade de Cristo e nós vemos pessoas que ficam vivendo sem estarem casadas. Nós vemos pessoas que vivem uma vida e tanto faz. Não procuram se acertar, e não é só nesse ponto, não, são vários pontos. Nós somos fofoqueiros e achamos que está tudo bem. Nós somos murmuradores e achamos que está tudo bem. Nós mentimos e achamos que está tudo bem. Nós diluímos aquilo que é, de fato, a verdade. Nós somos mentirosos, somos ladrões, roubamos a hora do trabalho e achamos que está tudo bem. Eu já vi pessoas defenderem morar com outra, casado, sem estar casado, e estar na igreja. Está tudo bem. Eu vi pessoas defenderem isso. Tem pessoas hoje que defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentro da igreja. Chegou a esse ponto. Por quê? O amor de Deus, uma distorção. Então, existem várias formas de nós negarmos a Cristo. Quando nós negamos as suas verdades. Eu costumo dizer que, até nas aulas, nós aqui estamos aprendendo. Então, não há problema de ter dúvida, discordar, problema nenhum. Só que, porque eu penso assim, aí eu não vou chegar onde? Como é que eu vou conseguir debater a aula? Eu não tenho nem como, porque se você pensa assim, mas baseado em que você pensa os seus pressupostos, eu vou falar, você pensa assim, mas a Bíblia diz isso. Você consegue entender isso?
Não, eu estou vendo que está escrito, mas eu discordo. Eu não tenho o que fazer. Eu simplesmente não tenho o que fazer. Aí nós estamos no pecado do orgulho e da autossuficiência. Eu sou autossuficiente para saber o que Deus quer. O Senhor do universo, aquele que domina tudo. Eu prefiro ficar com a revelação que Ele fez ao próprio respeito. É simples assim. Nada melhor de eu saber o que você come perguntando a quem? A você. O que você gosta de comer? Aí eu vou falar assim, mas é impossível, você não deveria gostar disso. Eu não gosto de pimentão, você gosta por quê? Eu não gosto de jiló você não pode gostar. Se é você que gosta, você que tem que me dizer. Não é isso? Então é a mesma coisa. Deus precisa se revelar. E Deus se revelou na Bíblia. Então é por ela que nós estaremos diante dele confessando a Cristo. Nós confessamos a Cristo quando nós vivemos pautados na palavra de Deus. Quem ama a Cristo, vive Cristo e leva outros a viver também. Não vive para prazeres carnais. Dedica a sua vida ao Evangelho. Dedica a sua vida a viver Cristo. Não deixa a hipocrisia corroer a sua vida. Quantas vezes nós temos vivido deixando a hipocrisia corroer a nossa vida, corroer o nosso tratamento com Deus, quando Jesus diz, tome cuidado com esse fermento, porque ele vai, que Deus nos livre disso. Versículo 10, 12, versículo 10. Nós iremos depois continuar à noite. Vamos caminhar aqui para o final. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Nós não devemos agir de forma leviana com Cristo, né? De forma mentirosa, não verdadeira. Nós não devemos ser levianos, né? Mas o que nós entendemos aqui é uma forma de viver deliberadamente para o pecado. Não há menos poder em Cristo para perdoar por causa disso aqui. Mas a pessoa vive deliberadamente. É uma orientação que a pessoa assume para a vida inteira. Ela rejeita a misericórdia de Deus. Existem pessoas que estão assim. Rejeitam a misericórdia de Deus. E às vezes nós a ouvimos. Tomem cuidado com o fermento, não é assim? Cuidado com esse fermento. Pessoas que rejeitaram essa misericórdia, o perdão, o arrependimento, rejeitam e atribuem de forma deliberada ao diabo as obras de Deus. Deus está transformando, Deus está mudando a sua vida, Deus te chamou para a salvação e ele atribui essa obra ao diabo. Deus faz um milagre, Deus levanta uma pessoa e diz, olha, essa obra é do diabo, rejeita essa misericórdia, esse perdão. Olha, como é que pode um assassino ir para o céu? Assassinou uma criança, um estuprador, e aquela outra pessoa, tão boa, vai para o inferno? Bom, se não se arrependeu e o outro se arrependeu, ele até fez, ele foi preso. Mas se houve arrependimento no coração dele, sim, a misericórdia de Deus está para todos. Ou você acha que nós merecemos mais do que um estuprador? Ainda que socialmente seja pior. Não há limite para o perdão de Deus. Se você limitar o perdão de Deus em outra pessoa, você está limitando na sua vida também. Não há limite. Não há pecado nesse sentido de pessoas que querem se arrepender, que chegam até Deus. Não há pecado que não é coberto pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos liberta de todo o pecado. Ele nos cobre, ele nos limpa, ele nos purifica. O mais vil pecador. Não há pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Cristo. E isso tem que ser para nós um motivo de alegria, porque nós podemos chorar diante de Deus pelos nossos pecados e nós receberemos perdão. O perdão está disponível para toda a humanidade. Todos aqueles que se achegarem a Deus, todos aqueles que se achegarem a Cristo, não serão rejeitados. Todos aqueles que chegarem e falar, Senhor, muda a minha vida,
transforma o meu caráter, me dê o teu Espírito Santo. Eu quero viver para ti, Senhor. Eu não quero mais isso na cadeia, onde eu estiver, no meio da prostituição, eu quero sair disso. No meio das drogas, no meio da mentira, se eu contei mentira, se eu falo mentira. Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu quero, Senhor, perdão para os meus pecados, para tudo que eu fiz, ainda que eu tenha vivido 50, 60, 70 anos nessa vida. Ainda há condição de Deus perdoar os nossos pecados. Aquele que se achega a Deus não é rejeitado, com coração contrito, com coração quebrantado, chegando diante de Deus e pedindo misericórdia. Então nós não podemos negar essa misericórdia de Deus, esse poder de Deus. Nós não podemos fazer isso. Quando que nós não venhamos a chamar de bem o mal? Quantas pessoas estão chamando aquilo que é mal de bem? Que Deus nos livre disso. Que nós não venhamos a perder a capacidade de nos arrepender. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que não perde essa capacidade de arrependimento e de crer. É por isso que Cristo está falando, olhem os pardais. Não perca essa capacidade. Pode falar comigo. Eu não vou te rejeitar. O mundo rejeita. Às vezes, até nós aqui na igreja podemos, né, olhar torto, não aceitar. É claro que há consequências. E você que se arrepende, você tem que entender que há consequências. As pessoas vão olhar torto para você mesmo. Acontece. Você vai ter que conquistar a confiança. Há um custo. Pague esse preço. Pague esse preço. Chore diante de Cristo. Ele vai receber você e vai perdoar os seus pecados. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. É uma situação que nós podemos imaginar, acima de tudo, difícil. E o Espírito Santo, que é dado como aquele que vem também para, que não pode ser blasfemado, mas ele, acima de tudo, ele é dado como o nosso ajudador. Quando nós estivermos enrascados, em problemas, enrascados no sentido de não conseguir vencer, não só as situações que vêm contra nós, todas as situações, você pensa em todas as situações, porque nós dependemos da ajuda do Espírito Santo para tudo. Mas ainda nessas ciladas, quando você estiver em situações duras, sendo perseguidos, quando há perseguição, pelas mais duras assolações que vêm contra a nossa vida, nós podemos contar com o Espírito Santo. Diante da maior pressão que você possa viver, ele está dizendo o seguinte, Cristo está falando, observaram as aves? Vocês podem ser levados a situações aterrorizantes, diante de governadores, situações que te amedrontam. Quem aqui não passa por uma situação que amedronta? Situações que vão te encurralar, situações que vão colocar você com medo. É por isso que ele está dizendo, entre o medo, o pânico, entre você estar vendo a situação ruim, ele está dizendo, não tema. Ele está dizendo, preste atenção nisso, preste atenção no valor que as aves têm. Vocês valem muito mais. Ele cuida das aves, não cuidará de você? Ele está dizendo, você pode confiar nessas experiências aterrorizantes. Ele está dizendo, você pode contar com o Espírito Santo. E ele está dizendo que nessa situação, você pode servir melhor a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, que em situações difíceis é possível você servir melhor a Deus, e o Evangelho ser proclamado, e os propósitos de Deus adiantados na sua vida, ou vividos na sua vida. E não é por nós sermos fortes que nós podemos servir, mas porque o Espírito Santo está disponível para toda a igreja. O Espírito Santo está disponível para te consolar. Nós não estamos órfãos.
Nós não fomos deixados de lado. Lembra que nós falamos? Deus sustenta o universo. Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta a tua vida. Que nós possamos, nesse momento, finalizar com uma oração. Que nós possamos agora pensar nesse poder de Deus na nossa vida. Que você possa meditar no Espírito Santo. Você possa falar com Ele. Você possa se engajar nesse relacionamento com o Espírito Santo e saber que Ele é poderoso e está contigo. E aquele que ainda não tem, Ele está chamando, venha viver comigo. Aquele que talvez foi fermentado ali, teve o fermento dos fariseus, a hipocrisia entrou, ou a hipocrisia de alguma forma minou dele abandonar a fé. Quantos não são os que abandonam a fé? Coisas, distrações, que essas distrações não venham anular a sua fé, que essas distrações venham ser eliminadas pelo poder de Deus, pelo esclarecimento da palavra de Deus. Observe as aves, que você possa olhar para onde Deus está mandando você olhar. Jesus, no meio daquela perseguição dos fariseus, no meio daquela turbulência, disse: olha as aves, não deixe esse fermento acabar com a sua fé, não deixe esse fermento desviar a sua fé. Volte para Cristo, esteja em Cristo, viva para Cristo, morra em Cristo. Se for para morrer, que morra em Cristo. E para viver, viva por Ele, para Ele. Viva para Deus, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Deus está te chamando para ser um adorador, para ser mais do que vencedor, porque você está acima das derrotas. As derrotas da vida não podem destruir a sua alma, não podem acabar com você, porque Deus sustenta muito mais do que essa vida terrena. Deus sustenta a tua vida eterna. Deus sustenta o universo. Obrigado a Deus. Pode ficar de pé. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Esteja, Deus, com o teu povo, Senhor. Esteja, Deus, com aqueles que estão ouvindo em casa, Senhor. Esteja, Deus, transformando, Deus. Que nós possamos confiar, ó Deus, na tua mão poderosa. Que nós possamos confiar, ó Deus, no teu poder, Senhor. Que nós possamos confiar na tua palavra, Deus, nos teus ensinamentos, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, seja compreendido por nós, Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja na nossa vida de forma plena, Senhor. Que nós não venhamos abandonar a fé, Deus, ser contaminados, ó Deus. Senhor, esteja com a tua igreja, Senhor, proclamando, ó Deus, as tuas vontades, Deus. Toda a honra, Deus, e toda a glória a ti, Senhor, nós te damos. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando cada vez mais aos nossos corações, Senhor. Sim, Senhor. Deus Aleluia. abençoe. Vamos clamar ao Senhor. Não se distraia. Feche os seus olhos. Sim, Senhor, Tu és aquele que é a nossa fonte inesgotável de vida. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Levante as suas mãos e diga: por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Creia, querido, aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A Ti, Senhor, levante as suas mãos e diga aleluia.
a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Acredite, querido, sempre há de existir novo amanhã. Em Deus tudo se refaz. Aleluia! Eu me rendo, Senhor. Preparado pra mim. Aleluia! Preparado pra mim. Eu me rendo. Aleluia! Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Diga o nome dele, Jesus. Invocamos o teu nome, Senhor. Nos ajude. Nos ajude com os nossos limites. Eis-me aqui, Senhor. Jesus. Levante a sua voz e diga: só a igreja, eu me rendo. Eu me lanço. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Esse nome poderoso, diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude. Nos ajude a nunca duvidar da sua graça e do seu poder, que o Senhor está no controle, aleluia, que é soberano e que cuida de nós em todos os detalhes. E por isso te adoramos nesta manhã. Bendito seja, aleluia. Você pode glorificar, meu querido, não está proibido não. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor, porque Ele é digno, exaltado, adorado, exaltado, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Tens cuidado de nós, Senhor. Oh, bendito. Santo. Deus está no controle. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Deus abençoe você que está na sua casa nos acompanhando. Receba dessa graça. Essa graça que o Senhor nos convidou a estar aqui junto dele. Você que está aqui, que Deus te abençoe grandemente. Uma semana de vitória.